Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje quinta-feira, dia 23 de maio, e eu quero te convidar nessa 8ª semana do tempo da Páscoa a meditar a palavra comigo. Palavra que está em Marcos, capítulo 9, versículos de 41 a 50. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogados no inferno. Se teu olho te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal. Mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos, quando nós lemos esse trecho do Evangelho de São Marcos, muitos de nós achamos Jesus extremamente radical, porque ele manda que nós cortemos a mão, manda que nós cortemos um pé, manda que arranquemos um olho. Caso nossas mãos, pés e olhos nos levem ao pecado. O Senhor não está falando de nós mutilarmos fisicamente o nosso corpo, mas o Senhor está falando do controle que nós devemos ter sobre os nossos sentidos. O controle que nós devemos ter sobre o nosso corpo. Por quê? Porque nós não somos animais irracionais que agimos segundo o nosso instinto. Nós somos homens, mulheres, seres de razão, dotados de inteligência, que não estamos aí submissos ao nosso corpo. Não trabalhamos pelo nosso corpo e suas vontades, mas fazemos o nosso corpo trabalhar para vencer as suas más inclinações e alcançar a vida eterna. Trabalhamos para salvar não apenas a nossa alma, mas também este corpo, até porque o conceito cristão de homem não é a dissociação da alma e do corpo, mas a união plena de ambos, de modo que aquela fagulha divina que em nós habita, que é a nossa alma, santifique o nosso corpo. Porque um dia, se formos considerados dignos, ressuscitaremos para a eternidade, e não somente a alma, mas a alma unida ao corpo, um corpo glorificado. E é por isso que nós trabalhamos pela salvação do homem como um todo. Por isso nós guardamos os corpos dos nossos falecidos, por isso nós nos preocupamos tanto com a nossa saúde, porque afinal de contas o nosso corpo é templo, casa, morada do Senhor. Mas há aqueles que vivem pelos prazeres. Há aqueles que não se colocam numa posição de alerta e vigilância para darem ao seu corpo apenas aquilo que é necessário, mas que literalmente se entregam às paixões. Ou vivem para o estômago, ou vivem para o sexo, ou vivem para o dinheiro, ou vivem para diferentes formas de prazer. E nós não podemos viver assim. Certa vez, quando eu estudava teologia no seminário Mater Ecclesiae em São Paulo, eu sempre estava muito à disposição dos padres para ajudar naquilo que era necessário. Um dos meus formadores, um grande homem, um homem de Deus, na época sacerdote, Padre Ivanor Alberti, hoje não exerce mais o ministério, me convidou para que nós fôssemos ao mercado e pudéssemos comprar algo para um jantar especial
que os padres gostariam de oferecer a nós, os seminaristas, no final de semana, e pediu que eu organizasse o jantar, preparasse, enfim, todas as coisas. E aquela já era uma das tantas vezes que eu havia saído com o Padre Ivanor para ir ao supermercado ou para fazer outras coisas. E naquele dia eu tive coragem de perguntar algo ao Padre Ivanor. O Padre Ivanor sempre andava olhando para baixo. Eu nunca via o Padre Ivanor, quando estava na rua, lançando os olhos para tudo que é lado. E naquele dia, quando nós chegamos na Kombi, andávamos de Kombi, nos sentamos, coloquei o cinto de segurança, eu disse: Padre, posso lhe fazer uma pergunta? E ele: sim, claro. Eu falei: Padre, por que o senhor caminha olhando para o chão? Ele me olhou, ajeitou o óculos no rosto e disse: porque eu sei onde os meus olhos me levam. Caríssimos, aquela frase do Padre Ivanor me deu a certeza de que ele se preocupava em agradar a Deus e não a si mesmo. De que ele conhecia a si mesmo e sabia dos perigos que poderiam vir ao seu coração e à sua alma caso ele tivesse um olhar disperso pelas ruas. Ele tinha consciência de que seus olhos poderiam levá-lo ao pecado e por isso fixava-os na calçada, no chão. Será que essa não deve ser a nossa atitude em relação a tantas coisas do nosso dia a dia? Para conseguirmos de fato vencer os vícios que nós trazemos muito arraigados na nossa carne? Será que não é um modo de arrancar os olhos, desviar o olhar, baixar a cabeça, fixar-se em outras coisas? Será que as nossas mãos, que tantas vezes nos levam ao pecado, de diferentes formas, ao invés de cortá-las fisicamente, nós não poderíamos tê-las mais contidas? Quem sabe segurando o Santo Terço? Quem sabe com um bom livro que nos leve a povoar a nossa mente de outras coisas que não aquelas que tantas vezes nos atormentam? Será que os nossos pés, que tantas vezes nos levam a lugares nos quais nós não deveríamos estar, aos quais nós não deveríamos dar atenção alguma, porque só mancham a nossa alma, só mancham o nosso corpo, será que nós não deveríamos educar estes pés para, ao invés de ficarmos frequentando estes lugares, nós nos encaminhássemos para momentos de recolhimento, de oração, para lugares que de fato nos levem a elevar o espírito em direção ao céu? Isso é o que Jesus deseja de nós. Não é que nós sejamos um bando de mutilados, porque é horrível. É horrível quando você se encontra com uma pessoa que, infelizmente, por algum acidente, por alguma situação, perdeu uma parte do seu corpo. Deus nos fez para sermos inteiros, plenos, corpo e alma. Os nossos irmãos que, por algum motivo ou outro, tiveram seus membros mutilados, sofrem. E se por um acidente já há sofrimento, imagina voluntariamente eu fazendo isso ao meu corpo. Mas antes que eu pense em fazer isso ao meu corpo, que eu faça a minha alma. Que eu dome os meus desejos e impulsos. E assim, agradando ao Senhor, mostrando a Ele a minha boa vontade, o Senhor derramará do céu todas as graças que me são necessárias para cumprir este propósito. Nós precisamos ser homens e mulheres de propósitos, mas não propósitos maléficos, e sim propósitos de bem espiritual e físico. Então hoje, nesse dia, eu te convido a parar, a pensar quais são as atitudes, palavras, momentos, até mesmo pessoas que te levam a manchar o seu corpo com o pecado. E peça para Jesus: Senhor, dá-me a graça de arrancar tudo isso para fora da minha vida e viver uma vida nova e plena em Ti. Que Deus te abençoe e até amanhã.